Apresentação. Prepare-se para uma reflexão poderosa e atemporal capaz de atravessar fronteiras, culturas e gerações, passando de pais para filhos. Pequeno e de fácil leitura, esse livro pode ser repassado facilmente de pessoa para pessoa, com uma leitura acessível e enriquecedora para todos os tipos de leitores, do nível básico ao mais avançado. Este livro pode ser considerado atemporal, pois aborda temas universais como o julgamento, a justiça divina e o confronto com a própria consciência. Inspirado em conceitos filosóficos, religiosos e na lógica humana, ele traz uma ideia que busca explorar uma reflexão profunda, que há milhares de anos é refletida ao redor do mundo. Nota do autor. Venho, através deste livro, compartilhar uma das reflexões que trago há anos. Através da aleatoriedade, do destino ou determinismo de Deus, acredito estar no período certo e no momento ideal da história para propagar esta reflexão. Pessoas fazem muita maldade em nome de Deus, sem pensar se essa é realmente a vontade divina. O momento em que vivemos é marcado por extrema hipocrisia, perceptível a todo instante em nosso dia a dia. Deixo claro nesta nota que meu objetivo é espalhar uma mensagem capaz de inspirar o ser humano a se tornar uma pessoa melhor, evitando julgamentos de seus semelhantes por coisas insignificantes ou desejando o mal de forma desproporcional àqueles que, porventura, o incomodaram. Aviso: este livro não foi escrito para apontar o dedo ou condenar aqueles que julgam. Afinal, todos nós julgamos. Isso é inevitável. A proposta desta obra é provocar reflexões profundas e, se possível, oferecer novas perspectivas sobre justiça. Espero de coração que esta leitura gere debates construtivos, questionamentos sinceros e contribua para promover o bem comum. Mensagem ao leitor. As histórias apresentadas neste livro são inspiradas em eventos reais e situações que ocorrem ao redor do mundo. Cada narrativa foi cuidadosamente elaborada para trazer não apenas emoções, mas também reflexões profundas sobre temas que tocam a todos nós. À medida que você avança na leitura, perceberá que este livro é como uma espiral. Começa com questões acessíveis e, pouco a pouco, mergulha em reflexões cada vez mais intensas e profundas. Cada capítulo leva você a um novo patamar de entendimento, conectando emoções, lógica e humanidade. Espero que esta jornada não apenas o envolva, mas o inspire a ver o mundo sob novas perspectivas. Bem-vindo a esta experiência transformadora. Por fim, estou ciente de que esta obra pode ser mal interpretada ou distorcida por alguns. No entanto, minha intenção permanece firme: trazer luz ao entendimento humano e inspirar mudanças positivas. Agradeço pela compreensão. Direitos Autorais Copyrights AC 2025 John Larsen Young. Título: Seu Último Advogado. Uma Reflexão Universal. Direitos reservados. Registro de obra na Biblioteca Nacional. C. Protocolo 0020984.0011594-2025. Introdução. E se o julgamento final não fosse imposto necessariamente por Deus, mas moldado por nossas próprias palavras, pensamentos e ações? Imagine que, ao fim da sua jornada na Terra, o seu espírito fosse confrontado com as sentenças que aplicou aos outros durante sua vida. A justiça que desejamos para os outros pode ser a mesma que suportaremos em nosso próprio tribunal. Esta obra propõe uma reflexão simples, mas poderosa. Será que estamos preparados para enfrentar o mesmo rigor que usamos para julgar os outros? Ao desejarmos o mal de forma desproporcional ou condenarmos ações alheias sem empatia, podemos estar escrevendo a nossa própria sentença. Aqui não há a verdade absoluta, pois só saberemos o que é verdadeiro após a nossa morte. Este livro traz uma reflexão que poderá mudar a sua forma de ver o mundo e a justiça divina de maneira lógica e possivelmente inovadora. Independentemente de religião,
Se após a nossa morte existir um ser superior que nos julgue, o julgamento final de todos nós pode refletir os mesmos princípios apresentados nesta obra. Este livro é um espelho. Ao confrontarmos o mundo com nossos julgamentos, enxergamos na mesma medida quem verdadeiramente somos. Para tornar essa descoberta ainda mais profunda, eu criei 3 histórias metafóricas que iluminam a filosofia desta obra. Por meio de metáforas e reflexões e guiado por narrativas que exploram o subconsciente e provocam questionamentos, o leitor é convidado a mergulhar em si mesmo. As histórias são de Tieran, John e Liling. Mais do que um simples conjunto de pensamentos, esta obra se torna um convite a enxergar e transformar a realidade a partir do que carregamos por dentro. Capítulo 1. O julgamento de Tieran. Uma história metafórica. Tieran, um personagem fictício do ano 500 a.C., foi criado por mim para ilustrar como seria um julgamento divino justo, baseado na lógica humana e na filosofia apresentada nesta obra. Após sua morte, Tieran percebe que sua consciência se encontra em um lugar misterioso, um vazio absoluto, onde não há nada além de um horizonte escuro e infinito, como o vazio do universo. Ele sabe que morreu, mas ainda assim continua existindo, percebendo a si mesmo como uma consciência flutuante no espaço. De repente, ecoando do vazio infinito, surge uma voz. O seu julgamento irá começar. Tieran, o início do diálogo com Deus. Tieran está morto, mas de repente as emoções começam a surgir. Como se ainda estivesse vivo, ele sente o coração bater novamente. O medo toma conta dele. O medo do julgamento. Como se estivesse em um sonho, Tieran imagina. Irá surgir Deus diante de mim para me julgar. Mas o que se vê é somente uma voz, vindo daquele espaço vazio e infinito. Não tenha medo. O julgamento será feito com base nos critérios de sua escolha. Se eu julgasse a todos com o mesmo critério, eu seria injusto. Há pecados que as pessoas cometem sem saber que estavam cometendo. Há pecados que as pessoas não sabiam da real gravidade. O julgamento será feito por mim, mas aplicarei as suas próprias leis. Faço isso para que nenhum ser seja condenado por uma escolha minha, e sim por uma escolha dele próprio. Por isso, eu criei o livre-arbítrio. Então Tieran, em forma de espírito e consciência, pergunta à voz. Então, meu Deus, se eu criei as minhas próprias leis, como seu julgamento poderia ser justo de forma universal? A voz é de Deus e responde a Tieran. A justiça desse julgamento corresponderá ao mesmo peso que você, ao longo de sua vida, usou para julgar os erros de seus semelhantes. E até mesmo os animais, quando você estava ciente ao julgá-los e condená-los, pois o sentimento que usou para julgá-los te acompanhou em vida até esse momento. Tieran, ainda confuso, fala. Se eu aplicar as minhas próprias leis para esse julgamento, eu posso me justificar. Deus responde. O tempo em que você poderia se justificar foi o tempo em que você estava vivo. Você poderia se justificar a si mesmo caso sentisse, em seu coração, que a motivação que o levou a fazer o mal, em vez do bem, foi algo que estava além do seu poder de escolha. Pois, se você fez o mal e não estava ciente disso, você é inocente perante a mim, um louco, que em vida nunca teve um momento sequer de clareza sobre o que é o bem e o mal. Poderia ter feito muito mal ao mundo, mas, para mim, ele seria apenas uma criança inocente. Tieran, vendo que ainda poderia conversar com Deus, se enche de dúvidas e medo. Como um ser humano ainda vivo, dentro de um sonho, ele pensa em se tornar o seu próprio advogado e fala. Meu Deus, e se eu não tivesse consciência dos meus erros, eu seria inocentado deles, pois a clareza desses erros só está vindo agora,
no momento do meu julgamento. Deus responde: O julgamento tem como base o saber o que é o bem e o mal que está em sua consciência. Seu nível de consciência teria que ser muito baixo para que você não tivesse nenhuma noção de todas as suas escolhas em vida. No fundo, você sabe o que era o bem e o mal no que fez. Mesmo que existam momentos da sua vida em que você não tenha se responsabilizado por seus atos. Sua vida é feita de várias escolhas. Se você em vida teve apenas alguns momentos de julgamento em que estava ciente e apto para poder escolher o bem ou o mal, e você julgou e condenou, isso servirá para ser usado na mesma medida e intensidade que serão aplicadas neste julgamento. Tirã, ainda cheio de dúvidas, pergunta a Deus: E se forças externas, fora do meu controle, me fizeram pecar? Isso me tornaria inocente diante do Senhor? Deus responde: Forças externas teriam que acompanhá-lo por toda a vida para que você pudesse ser inocentado em sua consciência por si mesmo. Como última pergunta, Tirã diz: Se estou sendo julgado diante das minhas próprias regras de julgamento, que criei durante a minha vida, eu posso me justificar ao ter feito o mal. Deus responde: O mal que você fez está dentro de você, em suas memórias mais profundas. Não há como mentir para si próprio. Em vida, você pode até justificar as suas ações maldosas perante o mundo, mas não pode negar isso a si mesmo. Somente o desejo genuíno de arrependimento poderia remediar esse mal feito por você, de forma consciente em vida. O julgamento de Tirã. As visões do rigor de seus julgamentos. De repente, aquele espaço vazio se transforma. O escuro infinito se embranquece, tornando-se um espaço branco onde não se via nem começo nem fim. Uma dimensão paralela. Tirã sente o coração, ou aquilo que restou dele, bater mais forte. Ele percebe, com uma clareza aterradora, que agora terá que encarar o seu julgamento divino. Um portal circular e escuro se abre em sua frente. Confuso naquele ambiente puro e imaculado, ele pensa consigo mesmo: Esse não é o julgamento dos homens. Esse não é um julgamento que eu teria na terra. Este é o julgamento divino, onde existem apenas duas sentenças, uma moeda de dois lados, o bem e o mal. No portal se vê uma cena. A primeira cena: o castigo da irmã, o julgamento desproporcional com o próximo. A imagem o leva para sua adolescência. Ele tem 17 anos e vê a si mesmo em casa, furioso. A cena: sua irmã caçula, de apenas 7 anos, acidentalmente derruba a sua comida no chão. Ele explode. Em um excesso de raiva, ele a segura pelos braços e, com muita força, ele bate nela repetidas vezes. Ignorando os gritos de choro da menina, sua voz ecoa: Ela mereceu. Derrubou minha comida e vai me fazer passar fome. Agora, diante de Deus, Tirã percebe algo que não enxergou na época. O olhar aterrorizado da menina, as lágrimas caindo, a mãe impotente observando o filho justificar sua violência com um senso distorcido de justiça. Em sua mente, ele volta a se ouvir repetindo: Mapisa foi justa pelo que ela fez. Ele sabia que sofreria com a falta daquela comida, mas agiu com brutalidade desproporcional ao erro de sua irmã. E só agora ele percebe que naquele momento não julgou com misericórdia, e sim com uma severidade desproporcional. A segunda cena: o castigo do ladrão. Justiça sem misericórdia. A cena pula. Tirã é mais velho agora, com 25 anos, e está com um grupo de rapazes correndo pelas ruas. Eles cercam um homem, um ladrão apanhado após ter tentado roubar um bezerro. Tirã pega um pedaço de madeira e o golpeia sem piedade, gritando junto aos outros: Vamos matar este ladrão. Ele merece morrer. O rosto do homem é de puro medo. O ladrão é linchado e morto por Tirã e seus colegas. Mas agora, de frente com o portal, Tirã percebe algo diferente naquela imagem. O olhar de uma criança chorando, o filho do ladrão, que assiste escondido atrás de uma parede, sem poder interferir.
Tirã sabia que naquele momento a morte era o pior castigo possível para aquele homem, mas ainda assim não hesitou em infligir dor sem misericórdia. No fundo de sua consciência, ele sabia que a sentença que executava era mais severa do que o erro cometido. Naquele instante, a voz de Deus ecoa no julgamento e dessa vez parece se conectar à sua própria consciência, não vindo mais de fora, e sim de dentro. A voz ecoa. Naquele momento, você sabia que a morte era a pior condenação. E ainda assim acreditou que tinha feito justiça ao aplicá-la àquele homem. A terceira cena. O cão eliminado, sem misericórdia com os animais. A visão seguinte se forma, trazendo uma memória que Tirã havia esquecido, mas continuava dentro de si, e agora se revela em toda a sua intensidade. Ele se vê saindo de casa em um dia de calor, já com 30 anos. Ao abrir a porta para sair, ele não percebe o seu cachorro deitado na sombra, em frente da porta de sua casa. Ao dar o primeiro passo, pisa com força na pata do animal. O cachorro, em um reflexo de dor, levanta-se e morde a perna de Tirã, rasgando sua pele e ferindo-o levemente. Tirã, tomado por uma raiva desproporcional, grita de dor e indignação. Ele pega o primeiro objeto que encontra, um pedaço de madeira, e golpeia o cão sem piedade. O animal tenta fugir e entra dentro de casa, mas Tirã o persegue, cego de fúria, pensando: esse animal merece ser eliminado. Eu não admito ser mordido por essa peste. Após encurralar o cachorro e dar vários golpes, o cachorro finalmente para de se mexer. O silêncio toma conta do lugar. Ele sente uma satisfação amarga, acreditando que havia feito algo justo. Após isso, ele percebe o olhar de seus familiares, que observam, assustados com sua reação. Tirã não se preocupa. Ele simplesmente sai de casa, ainda resmungando sobre como o cachorro merecia o que aconteceu. A quarta cena. A traição imperdoável. A pena máxima para quem o machucou. A quarta cena surge com um peso ainda maior. Tirã está nos seus 35 anos e descobre que sua esposa o traiu. A raiva é avassaladora e cega e ele grita para si mesmo: vou matá-la. A traição é imperdoável. Ela precisa pagar com o mesmo sofrimento que está me causando. Tirã está dominado pela dor e o ódio, então ele arma uma emboscada para tirar a vida de sua mulher e do amante. Tirã finge sair de casa, mas fica à espreita esperando sua esposa sair de casa. Ele a segue com uma faca na cintura. Ao ver que sua esposa entrou em beco, Tirã vai atrás e se depara com ela e o amante. Ele puxa a sua faca e entra em luta corporal com o homem. Enquanto isso, a sua esposa foge. Após uma luta intensa, Tirã acabou golpeando e matando o amante de sua esposa. Mas isso não bastava. Após isso, ele saiu à procura dela e, quando a achou, a matou da mesma forma. Mas agora, no julgamento, ele percebe que o desejo de vingança cegou o fato de que ele mesmo não estava livre de falhas. Ao longo da vida, ele também traiu suas promessas. Mentiu e julgou duramente os outros. Então o portal fica maior e novas cenas aparecem. Diferente das anteriores, essas não mostram Tirã julgando outras pessoas, mas sim ele mesmo em momentos de sua vida, cometendo erros semelhantes aos que tanto condenou. O ambiente branco ao seu redor fica mais sombrio, como se o peso de suas ações começasse a se revelar em detalhes claros e dolorosos. Cena 1. O mendigo e o paralelo com a irmã. Tirã está indo para casa após fazer compras em uma feira. Ao perceber que Tirã está segurando um saco cheio de comida, um mendigo se aproxima, claramente debilitado e faminto. O mendigo fala: por favor, senhor, poderia me dar uma ajuda? Com algo de comer. É que eu não como há dias. Qualquer coisa que você me der serve. Mas Tirã, sem sequer olhar para o homem, responde friamente: eu não tenho nada para você. Peça a outra pessoa. Alguém vai te ajudar, mas não serei eu. A cena é rápida, mas marcante. O mendigo se afasta cabisbaixo e Tirã, insensível, continua andando. Nesse momento, ele é confrontado por Deus. Tirã, você julgou e condenou sua irmã por, sem querer, te fazer passar um pouco de fome. Mas veja como você mesmo agiu com alguém que estava há dias sem comer.
e antes que ele pudesse falar alguma coisa, uma nova cena surge. Cena 2. O roubo dos bodes e o paralelo com o ladrão. Agora, Tirã, com 18 anos, aparece em uma noite escura, ao lado de um amigo. Eles invadem uma pequena propriedade rural e roubam alguns bodes de uma família que dependia dos animais para sobreviver, pois era uma família pobre, e ele e seu amigo sabiam disso. Enquanto fogem, rindo, Tirã não demonstra nenhuma culpa. Para ele foi apenas um pequeno roubo que ninguém ia notar. A cena é interrompida e mostra novamente a cena em que Tirã aparece condenando um homem que tentou roubar um bezerro. A voz de Deus surge novamente. Quando você era jovem, roubou de quem precisava, sem hesitar. No entanto, condenou à morte aquele que fez o mesmo, sem considerar suas razões. Para você, a morte seria a pena máxima a ser aplicada àquele homem, e mesmo assim achou justo aplicá-la. Cena 3. A lavagem de porco e o paralelo com o cão. Uma terceira cena aparece. Nesta cena, Tirã tem 21 anos e está andando por uma estrada com seu amigo. Um homem carregando um balde de lavagem de porco acidentalmente derrama parte do conteúdo sobre ele. Em seguida, o homem pede desculpas. Mas Tirã reage com raiva descontrolada, empurrando o homem e gritando: Você não presta atenção? Olha o que fez comigo. Em seguida, o homem coloca o balde no chão e parte para cima, o empurrando de volta. Tirã está com tanta raiva que o agarra com o braço em seu pescoço. E então o homem pega um pedaço de pau que estava próximo e, num gesto rápido, golpeou Tirã com força no ombro. Então seu amigo entra na briga e, junto com Tirã, derrubam e espancam o homem severamente, ignorando seus pedidos de desculpas. Essa cena é sobreposta com a imagem de Tirã julgando um cachorro por ter o mordido. E assim, Tirã percebe que o animal agiu apenas por instinto, em legítima defesa, enquanto sua própria reação foi guiada por um impulso de vingança cega. A voz de Deus ecoa: Você pensou que o seu poder sobre aquele animal lhe dava o direito de tirá-lo do mundo, mas isso apenas reflete a severidade com que sempre lidou com os outros. Assim como você julgou o cão por te morder em uma reação instintiva, veja agora como você reagiu com brutalidade. Veja agora como você tratou um ser humano. Você não teve empatia nem controle. O que faz você pensar que é mais digno do que aqueles que condenou? Essa cena ilustra perfeitamente como Tirã julgava com severidade e reagia de forma desproporcional aos seus próprios desconfortos e dores. Ela aprofunda o padrão de crueldade em suas decisões e a falta de empatia com os seres ao seu redor. Cena 4. A traição e o paralelo com a mulher que o traiu. Uma última cena surge, e nela, Tirã aparece em uma casa que não é a sua, deitado, com uma mulher que não é sua esposa. Ele a beija, ignorando completamente os votos que fez à sua mulher. Ao sair da casa, ele age como se nada tivesse acontecido. Imediatamente, a cena muda para o momento em que ele descobre que sua esposa o havia traído. A dor e a raiva que ele sentiu naquela ocasião são revisitadas, mas agora de forma diferente. A voz de Deus ecoa: Você condenou sua esposa, dizendo que traição é imperdoável. Mas veja, você fez o mesmo. Se ela mereceu ser julgada daquela maneira, o que deveria ser feito com você? Nessa hora, Tirã percebe que no momento que matou sua esposa, estava matando a si próprio. Mas ele fica em silêncio, sentindo o que está por vir. A reflexão de Tirã no julgamento. Naquele espaço branco infinito, Tirã assiste à cena com horror. Pela primeira vez, ele sente o peso de sua crueldade. Ele percebe que sua própria reação foi guiada por um impulso de vingança cega. Tirã tenta justificar sua ação, murmurando para si mesmo: Eu sentia dor no coração e estava com raiva. Mas no fundo, ele sabe que a reação foi desproporcional. Ele não agiu por necessidade, ele agiu por orgulho ferido e pelo desejo de impor controle sobre quem o machucou. As cenas desaparecem e o portal se fecha. E a consciência de Tirã se encontra novamente sozinha, naquele vazio infinito.
A voz de Deus fala, de dentro para fora, com um tom firme, mas justo. Tirano, todas as sentenças que você aplicou durante sua vida se fazem a sua lei para esse julgamento. Você julgou sem misericórdia, mesmo sabendo o que é errar. Diga, agora, com que medida você deve ser julgado? Tirano fica em silêncio, apenas observando o espaço branco e infinito em que se encontra. Ele está com medo, pois vê um padrão se formar. Ele percebe que em cada cena justificou suas ações, mas não ofereceu misericórdia aos outros. Nos momentos em que Tirano aplicou rigor aos outros, ele também se julgou em seu subconsciente de forma semelhante. Então a voz retorna ecoando de dentro dele. Você julgou com severidade, Tirano, e agora será julgado pela mesma medida. Suas escolhas foram suas sentenças. Tirano sente o peso das suas próprias ações e do julgamento que ele mesmo aplicou ao longo da vida. Ele entende que não há como escapar. Não há mentira possível diante de Deus e da sua própria consciência. Tirano, sem palavras, reflete e percebe finalmente que a justiça que aplicou aos outros não foi diferente da que ele enfrentou no julgamento divino. A balança da justiça está equilibrada, mas agora ela pesou mais sobre ele do que ele poderia imaginar. Então, sem poder mentir para si mesmo, Tirano diz: Sim, Deus é justo. Eu aceito a minha condenação. E Deus o responde: Então, que se faça a sua lei. Fim. Reflexões finais sobre a metáfora de Tirano. A história de Tirano não é apenas uma narrativa metafórica sobre julgamento e hipocrisia. Ela também foi criada para ter um impacto emocional e psicológico, usando-se de uma combinação de dilemas reais com questões filosóficas. Independentemente da cultura ou tradição, a ideia de que o julgamento divino pode refletir nossas próprias ações é universal. Ela aparece em diferentes formas, mas sempre reforça a importância da empatia e autocrítica. Tirano, em sua arrogância, representa o ser humano comum que muitas vezes é rápido para julgar, mas lento para se examinar. Como nos lembra o filósofo francês Michel de Montaigne, nenhum homem está livre de dizer tolices, o mal é dizê-las com seriedade. Essa frase nos lembra que, ao julgar os outros com severidade, muitas vezes ignoramos nossa própria tolice. Tirano é um exemplo disso. Ele viveu como um juiz impiedoso, apenas para descobrir que estava sentenciando a si mesmo. A história de Tirano não é apenas sobre ele, é sobre todos nós. Ela nos convida a refletir. Como tratamos os animais? Como julgamos os outros? Se estamos dispostos a aplicar a nós mesmos os julgamentos que fazemos. Se a justiça que desejamos para o mundo é realmente justa. Essas perguntas nos levam a um caminho de introspecção, desafiando-nos a viver com mais empatia, justiça e humildade. Como dizem alguns ensinamentos universais, o julgamento final não é apenas uma questão de um tribunal celestial, mas também do espelho que enfrentamos todos os dias, na nossa consciência. Essa metáfora carrega um eco que ressoa ao longo das gerações, nas mais diversas tradições religiosas e filosóficas. A ideia de que somos julgados com a mesma medida com que julgamos não é nova, mas essa obra traz uma perspectiva original e sólida sobre uma verdade que parece ser universal e que transcende o tempo e a cultura, encontrando paralelos na Bíblia, no budismo, filosofia grega e em ensinamentos de outras tradições espirituais. O ensino bíblico. Na Bíblia, a mensagem sobre o julgamento é clara e repetida ao longo de várias passagens. No Sermão da Montanha, Jesus afirma: "Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida com que medirem será usada como medida para vocês." Mateus 7:2.
Esse ensinamento reflete diretamente a ideia central da história de Tirã, que nosso julgamento não é imposto apenas por uma força externa, mas também moldado pelas ações e critérios que aplicamos aos outros. Assim, a justiça divina não é arbitrária, mas profundamente ligada à nossa própria consciência e escolhas. Outro exemplo está na história da mulher adúltera, onde Jesus declara: "Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela." João 8:7, Romanos 2:1, onde Paulo afirma: "Portanto és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, condenas a ti mesmo, pois tu que julgas, fazes o mesmo." Essa passagem ressalta a hipocrisia do julgamento humano e como ele frequentemente reflete nossos próprios erros. Aqui a hipocrisia dos acusadores é revelada. Eles estavam dispostos a condenar, mas não a refletir sobre seus próprios erros, exatamente como Tirã. A filosofia grega e o julgamento interno. Desde a Grécia Antiga até os dias de hoje, o conceito de julgamento interno tem desafiado filósofos a refletir sobre a essência da justiça. Na filosofia grega, o conceito de julgamento interno é explorado por Sócrates, que dizia: "Uma vida não examinada não merece ser vivida." Essa frase remete à necessidade de autoavaliação antes de condenarmos os outros. Sócrates acreditava que o maior bem era a busca pela virtude e que os erros humanos deviam ser corrigidos primeiro em nós mesmos, antes de apontarmos para os outros. Platão, por sua vez, em A República, explora a ideia da justiça como uma harmonia entre nossas ações internas e externas. O mito de Er, apresentado no final da obra, descreve como as almas são julgadas após a morte, recebendo recompensas ou punições baseadas em suas escolhas. Assim como na história de Tirã, a justiça é vista como um reflexo direto daquilo que fizemos durante a vida. Filosofia contemporânea. Recomendação de livro. O conceito de responsabilidade individual por nossos julgamentos foi explorado, também pelo filósofo contemporâneo alemão Hans Jonas em sua obra O Princípio Responsabilidade. Jonas argumenta que, em uma era de avanços tecnológicos e interconexões sociais, nossas ações, julgamentos e decisões possuem um impacto ampliado. O espelho no budismo e no hinduísmo. Nas tradições orientais, como o budismo e o hinduísmo, o conceito de karma encapsula a ideia de que nossas ações criam o nosso próprio julgamento. No budismo, acredita-se que tudo o que fazemos retorna para nós, como um reflexo das nossas escolhas, seja nesta vida ou nas próximas. O Dhammapada, uma das escrituras mais conhecidas do budismo, ensina: tudo o que somos é resultado dos que pensamos. Está fundado em nossos pensamentos e é feito de nossos pensamentos. Se um homem fala ou age com um pensamento mau, o sofrimento o segue. Essa visão reflete a mesma lógica apresentada na história de Tirã. O julgamento não é apenas imposto por uma força divina, mas é também uma consequência natural das nossas próprias ações. O subconsciente guarda a nossa noção de justiça e, ao mesmo tempo, o que nós fizemos em vida. No hinduísmo, embora o karma funcione como uma lei automática, no hinduísmo há deidades que podem atuar como guardião ou administrador do karma. Por exemplo, Yama, o deus da morte, associado ao julgamento. No entanto, eles não criam o karma, apenas supervisionam sua aplicação. E no budismo, o karma é impessoal e totalmente baseado em causa e efeito mental e moral. Não há um julgador externo. Justiça cósmica. O karma é, em última instância, regido pela ordem cósmica, Rita, e pelas leis universais que garantem que cada ação tenha uma consequência proporcional, mesmo que leve muitas vidas para ser cumprida. Conectando a filosofia da obra ao Alcorão. A mensagem central deste livro, de que somos julgados com a mesma medida que aplicamos aos outros, tem paralelos em diversas tradições religiosas, incluindo o Islã. Nele, a justiça não é apenas uma virtude divina, mas um mandamento fundamental para todos os seres humanos.
A necessidade de sermos justos, mesmo diante de situações difíceis ou de nossas próprias imperfeições, é um pilar do pensamento islâmico. Surata 6, 164, Al-An'am, os rebanhos. Ninguém arcará com o fardo de outro. Em seguida, vosso Senhor será o vosso retorno. Então ele vos informará acerca daquilo sobre o qual divergis. Esse versículo explora a responsabilidade individual e a ideia de que cada um arcará com suas próprias ações sem transferir culpas. Esses ensinamentos do Alcorão reforçam a mensagem universal desta obra. O julgamento final, seja ele divino ou da própria consciência, reflete a forma como vivemos. A Surata 6164 é contextualmente apropriada para essa obra, porque ela aborda a responsabilidade pessoal perante Allah, o que harmoniza com a ideia do livro de que cada um é responsável por suas ações e julgamentos. Introdução. As próximas histórias. Nas próximas histórias, dúvidas serão esclarecidas e certezas serão quebradas. Prepare-se para mergulhar em histórias com narrativas contemporâneas e imersivas que envolvem e tocam em temas psicológicos, filosóficos e atemporais da humanidade que desafiam certezas e provocam reflexões sobre quem somos e quem podemos nos tornar. Nota oficial. Estamos em busca de editoras e leitores investidores que reconheçam o imenso potencial da obra, seu último advogado, e desejem levá-la a um público global. Se você é uma editora ou leitor interessado, entre em contato e descubra mais sobre o projeto. Esta é sua chance de fazer parte de uma obra que promete marcar gerações e deixar um legado duradouro na história. Acessem www.johnlarsenbooks.com. Ganhe dinheiro usando esse audiobook gratuitamente como parceiro desse livro. Monetize com lives, usando de forma totalmente grátis. Um audiobook imersivo de qualidade alta. Acessem www.johnlarsenbooks.com e saiba mais.